Para mim, a família é algo muito importante, não só para mim, mas eu acho que na vida de todo mundo a família deve ser um ponto de referimento, que a família deve estar sempre lá quando você precisar, mas não só quando você precisar. Eu acho que isso é um princípio da vida. Il significato per me essere adottato vuol dire che nella mia infanzia sono successe tante cose brutte, però quando ho visto Stefano e Simona io ho detto wow, cioè parlavo un po' male, però ho detto ecco la mia famiglia stupenda. E questo vuol dire che significa che qualcuno ti prende per un motivo, questo motivo per amore. A adoção internacional faz parte de um instituto legal que protege deveras a criança e o adolescente. La nostra storia di coppia parte già con la consapevolezza che non avremmo potuto avere figli biologici se non eventualmente con una fecondazione assistita. Questo ci ha portato praticamente fin da subito ad orientarci verso il mondo dell'adozione. Inizialmente noi abbiamo scelto l'ente con cui avevamo deciso di adottare, quindi non subito il paese, ente scelto per affinità comunque con quelli che erano poi i nostri principi, e confrontandoci con loro e in base anche alle caratteristiche di coppia, alle possibilità che noi potevamo avere, al fatto che avessimo un decreto per più di un minore, diciamo che ci hanno indirizzato direttamente loro verso il Brasile, paese che peraltro A noi è piaciuto molto per vari motivi e dopo qualche anche approfondimento abbiamo riscontrato che i servizi sociali lavorassero molto bene e quindi per noi era stata una rassicurazione in più poterci affidare a qualcuno che fosse sicuramente competente e preparato in questo ambito che è molto delicato. Não, ela não tira a oportunidade das famílias nacionais porque ela é uma segunda opção para as crianças que não foram encontradas em um perfil de adotantes aqui no Brasil. Então, a nossa primeira busca é por famílias nacionais, né? Até mesmo para que a criança seja resguardada no que se refere ao seu idioma, à sua cultura, e não havendo encaixe nessas famílias, não encontrando-se uma criança com o perfil das famílias que desejam adotar, é que a gente faz a designação para adoção internacional. É importante dizer também que essas crianças que são encaminhadas para adoção internacional, elas têm um requisito ainda mais exigente, que é o fato de ter sentença que retira o poder familiar com o trânsito em julgado. Aparentemente, se comparado ao número de adoções nacionais, a gente fala de um número realmente reduzido, mas é justamente para que essas crianças sejam protegidas no seu processo de adaptação na família substituta. Então, por isso a gente procura avaliar a questão cultural, a questão do idioma e também da permanência no grupo de irmãos. Justamente por isso é um número reduzido, mas bastante significativo. Os países que mais adotaram no Brasil são a Itália, os Estados Unidos e a França. A Itália é o país mais recorrente em relação à adoção por conta de questões fonéticas e culturais também. Eles entendem que as crianças brasileiras são bastante resilientes e conseguem se adaptar à cultura italiana com mais facilidade. O processo de adoção internacional ele tem início com a disponibilização de crianças, adolescentes ou grupos de irmãos para a Comissão Distrital Judiciária de Adoção, após esgotadas as possibilidades de colocação local e nacional, e depois que essas crianças têm a destituição do poder familiar e o trânsito em julgado. A equipe começa a conhecer essa criança de perto, então ela vai à instituição de acolhimento, para que essa aproximação aconteça e essa criança, esse adolescente, esse grupo de irmãos, eles possam estar desenvolvendo todo um processo de confiança
com a equipe que será fundamental para o desenvolvimento do vínculo lá na frente com a sua família substituta estrangeira. Não se começa falando que é uma adoção internacional, se começa falando que é uma adoção, que foi encontrada família para eles. E aí então esse trabalho começa a aproximar a realidade dessas crianças com a realidade dessa família substituta. Todo o trabalho é feito no sentido de que eles entendam que é preciso, primeiro, a gente conhecer a história dessa família biológica, as vivências que essas crianças e adolescentes, né, tiveram dentro das suas famílias de origem, para que depois disso a gente comece a trabalhar com as questões da adoção. Essa criança, ela vai aos poucos, né, e adolescente, entendendo esse contexto, depois que ela é apresentada para a possibilidade de adoção internacional. Que cultura é essa? Que língua é falada? Como é que é esse país? Como é que é o clima? Como é que é a alimentação? Quais são os costumes? O que eu vou viver nesse lugar, né? E aí, então, ela começa a conhecer uma nova realidade possível para um futuro. Essa família, ao mesmo tempo, ela conhece a realidade brasileira também. Então, ela começa a estudar um pouco sobre o Brasil, onde essa criança vive, conhecer um pouco dessa história dessa criança, como é que ela vive nessa instituição de acolhimento. Então, tem uma aproximação muito paralela entre a equipe da Secretaria Executiva e a equipe da instituição de acolhimento para que se possa fazer todo um apanhado e uma aproximação para que essa criança se sinta segura e confiante desse processo de adoção internacional. Esse trabalho todo de preparação envolve tanto a preparação das crianças quanto dessa família substituta e ocorre em momentos depois na frente de encontros virtuais, aonde essa criança se aproxima e esse adolescente da família substituta estrangeira virtualmente para criar uma aproximação, uma confiança e começar a construção do vínculo antes da chegada dessa família ao Brasil. A Comissão Distrital Judiciária de Adoção, ela tem um nome diferente, porque por causa do Distrito Federal. Qual é o papel dessa comissão diante desse contexto? É fazer com que todos os direitos das crianças e adolescentes eles sejam garantidos no país de acolhida da criança, para que a segurança jurídica necessária possa acontecer e essa criança possa ter todo o seu desenvolvimento diante de toda uma legalidade. O papel da Comissão Distrital Judiciária de Adoção é intermediar todo esse processo de habilitação. Existe uma série de documentos que são necessários para que essa habilitação aconteça e que para que ela tenha legalidade, para que quando essa criança chegue no país de acolhida, ela tenha toda a cidadania e todos os seus direitos e garantias mantidos. Hoje no Brasil, existem 11 organismos internacionais credenciados para adoção internacional. Dentre esses, tem 4 países que atuam no Brasil: a Espanha, Estados Unidos, Itália e França. Esses países, esses organismos, eles têm um papel fundamental de intermediar essas adoções internacionais. Então, eles colaboram de forma muito grandiosa na intermediação dessas adoções. Quando eles não acontecem, né, não existem, aí a adoção tem que acontecer de uma forma direta de autoridade central para autoridade central. E os organismos também colaboram no processo de preparação dos adotantes, para que eles possam estar, antes da chegada e antes da entrada da equipe técnica da Secretaria Executiva, eles já têm acesso a uma série de conteúdos e de vivências que farão parte de todo o processo. Cosa dire a chi vuole magari avvicinarsi all'adozione? Probabilmente formarsi, quindi fare qualche corso, cercare di capire meglio la cultura e che cosa provano i nostri futuri figli, studiare la lingua, soprattutto se magari si viene da fuori, per quanto non sia fondamentale come lo abbiamo provato sulla nostra pelle, però aiuta tanto, perché anche semplicemente i bisogni primari, dal
richiesta di un copo d'acqua piuttosto che la scisci aiutano a capire molto. E poi di non demordere, di avere tanta pazienza. Il percorso, almeno per quello che riguarda la fase, diciamo, l'adozione in Italia, ma credo un po' in tutto il mondo, è un percorso lungo. Ogni percorso di adozione è diverso dagli altri, quindi di non farsi condizionare da esperienze sentite, ma di avere tanta pazienza, perché per quanto lungo, per quanto possa essere complicato, per quanto possa essere tortuoso, la fase prima dell'incontro con i propri figli e anche dopo, perché comunque un bel cambiamento, ne vale assolutamente la pena, e noi credo che lo rifaremo altre 1000 volte. E assim estamos empenhados de realizar estudos, de dotar de mais condições a nossa comissão distrital, para que haja mais adoções internacionais com segurança, para que muitas crianças e adolescentes encontrem um lar e possam desenvolver a sua personalidade integral, porque a família é a base da sociedade.